conversar com pessoas que são sobreviventes do ataque dos Patriots. Esse ataque tem sido propagandeado por Israel como um grande avanço de espionagem, um feito militar, mas na verdade é um feito militar promovido contra civis. So Zainab Misrah is 26 years old. She's interior design, and she said this is the doing of the most moral army in the world. They are all sacrificing. The whole society, the whole resistance society has been sacrificing. They sacrificed homes, they sacrificed martyrs, they sacrificed injured people, the children who were displaced during exams and they had to change schools and areas from one place to another. Also, we do understand our history very well. We have been subject to this kind of oppression throughout. And he says, because we understand this culture and the history, it actually gives us strength to persevere. And he's saying it's not important if I don't get to see him, as long as he's born in good health. All I can do is talk, but you have to relay this message to the people who don't listen to us or who have no access to us. You will be our link to those people as an access. Todo lugar que a gente passa tem destroços. Muitos dos lugares são prédios e casas que já tinham sido destruídos antes em 2006. When you see their souls, you know that we are so lost in propaganda in the West. Agora, segundo o país do Thiago, vai ser um Líbano. Sinceramente, eu me apaixonei por esse povo aqui, por essa terra. Gente, cheguei em Brasília. A gente luta para que todo mundo um dia possa viver uma vida só de amor, só de alegria, só de bons conviveres na nossa comunidade, gente. A gente ainda vai ter muito para construir lado a lado com esses povos rumo à nossa libertação. Nós estamos chegando aqui, gente, na atividade de agora de manhã para conversar com pessoas que são sobreviventes do ataque dos Patriots. Esse ataque tem sido propagandeado por Israel como um grande avanço de espionagem, um feito militar, mas na verdade é um feito militar promovido contra civis. É um ato terrorista, gente. A gente está falando de milhares de pessoas atingidas nos olhos, com mutilações nas mãos, e que, sobretudo, atingiu aqui pessoas de departamentos administrativos do partido político, que é o Hezbollah. Então é muito importante denunciar esse ataque dos Patriots. You get to see them everywhere, and they're spreading thought and what happened and information, and this is more dangerous to the Israelis than before. بسم الله. معكم جريحة زينب مصراح. أكيد مش هكمل إذا بدك. كمل. وبالنسبة لإلي أنا أكيد حكمل باختصاصي إن شاء الله، وإذا ما قدرت أكمل في عندي كذا خيار أقدر أكمل فيه، بس إنه مهم. So Zainab Misrah is 26 years old. She studied interior design, and she said, you see basically as what happened to her, the Israelis targeted them with the Patriots attack, and she's one of the injured ones. And she said, this is the doing of the most moral army in the world. This is what they prescribe themselves as. هي شخص تعرض لجريمة الحرب. هو أصلاً مش مسترجي يعمل لا شيء. I just first of all wanted to say I just find your courage extraordinary, actually, and I feel very humbled just to be here. And I wanted to say, from Ireland, you have so much support in Ireland, so much compassion and so much love from so many groups that I'm involved with in Ireland. And I just wanted to ask, what would be your message to people in the West who look the other way, would dehumanize you and say that your pain is collateral damage to the people in the West who would have described this attack as something that they were proud of almost? The governments now, not the people, that the pager attack was a military success. What do you say to people who say that your suffering doesn't matter? Awareness among our children and the people around us, and the Israelis were targeting that. Israelis were trying at any point to create a burden on Hezbollah by having these people injured or killed or maimed during the Patriots attack. We're not going to be burdened to the resistance, but when it comes to me, and the message that I want to give to the world is that I'm a living proof that I will continue, I will persevere, I will carry on with the work that I had studied for, whenever it's possible. لا يضيع أجر المحسنين. Every day, it was imposed on them by an occupation. So when it comes to them, even trying to crack a joke during such hard times, you'd know how much their souls are beautiful
and they want to live and they want to love, but the Israelis keep reminding them that this oppression will continue. And this is why they chose resistance, it's not violence. They're trying to break out of this attack. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا على هذه الالتفاتة وعلى هذا الوقت الممنوع. Living throughout, they are all sacrificing. The whole society, the whole resistance society has been sacrificing. They sacrificed homes, they sacrificed martyrs, they sacrificed injured people, the children who were displaced during exams and they had to change schools and areas from one place to another. Also, we do understand our history very well. We have been subject to this kind of oppression throughout. And he says, because we understand this culture and the history, it actually gives us strength to persevere. And because we know, at the end of the day, that the bill for sitting down and surrendering is much higher than resisting basically towards freedom. So at the end of the day, we're going to persevere and we're going to resist. I had been injured. I also sat down with myself and I was thinking, like, are you, like he's talking to himself, Mustafa, do you regret taking this path or choice, the choice of resistance? And I reached basically a conclusion that no. And if I had the opportunity to go and do it all over again, knowing that I would be injured for the cause, I would do it all over again without any regrets. He's saying it's not important if I don't get to see him, as long as he's born in good health. And he's telling himself, what next? And he said, you have to persevere and fight and relay the word out. God had persevered, like he had kept my brains functional and my tongue functional. So my work is to relay what happened and explain to the people what happened, and I continue to educate others as well. But this alone is not a complete process. I need you, especially the foreigners over here, because the West listens to foreigners, to relay every single thing that you have heard. You are our tongue out there, and your choice and your decision, your work is very important in shattering the misunderstandings and the bad image or the false image that have been portrayed about us and our region and our people to the world. All I can do is talk, but you have to relay this message to the people who don't listen to us or who have no access to us. You will be our link to those people as an access. This is very interesting. This is his daughter Maryam, and he said she's still young enough not to understand that I'm not able to see her. But her older sister, she's 1 year older than her. I have two daughters. He said, I miss looking into their eyes. I also miss not being able to read in a book and not looking into a book, because education and culture is very important. And those things you have to understand. If I were to see something first, if I regain my sight, it would be to looking at the book first, rather than basically like studying with his children. This is how important education is to him. بس ناخذ صورة يا ولا زيد ولا زيد ولا بزاف. Tai Hickey, and I'm a satirist and comedian and human rights activist from Ireland. My name is Thiago Avila. I'm an internationalist and communicator from Brazil, from the Global South. I'm actually very honored to be here. Today we've met one of the over 4,000 victims of the terrorist pager attack that the Zionist entity committed against the people of Lebanon. I met everyday people from different walks of life. I met, for example, a professor that has 2 master's degrees and studying for the next subject, that has 2 young daughters, that lost his eyesight and was trying to be contributing to society, and that was targeted and attacked cowardly by the Zionist entity, because in the West they portrayed this attack as some kind of ingenious espionage trick that was very, very Hollywoodian, for example. And actually this was a shameless terrorist attack that is also a war crime, a violation of international law, a violation of human rights, which shows actually what the Zionist entity is, that practices
collective punishment against the people. The reason why they did this is actually even more disturbing. They wanted to do this to break the morale of the resistance, to damage the civilian lives, to damage their families, to make sure that they will not be able to resist their invasion that happened a few days afterwards. But the Lebanese people, they are so strong, they are so resilient, they are so amazing that the Lebanese people actually resisted. Like many of the other times, once again the Lebanese people defeated and deterred the Zionist threat to take over their land, to take over their country. So I'm actually very honored to be here, to meet amazing people, which I'll carry in my heart. When I get back to Brazil, you can be sure that I'll be telling everyone what I've seen here. That I met people with extraordinary power, with extraordinary will, that is actually teaching the whole world what do we have to do to fight the biggest evils of our generation. How much we have to give our lives to it, and how beautiful it is to give our lives to it, to honor our leaders, to honor our community, to live with respect and with love. That's what I'm carrying from Lebanon back home to Brazil, to the Global South, and I'm sure we are together until our final victory. Shukran. From the other side. From here, you get seen from the other side. Of Yasser Arafat, there's one from this side and one from this side. Oh yeah. Thirdly, and suddenly you see all these buildings. This is the Palestinian refugee camp of what you call Burj de Brajne. شيلها. Eu tô aqui em Darya, gente, onde todo lugar que a gente passa tem destroços. Todo lugar que a gente passa tem prédios que foram destruídos, e o mais triste disso são muitos dos lugares, são prédios e casas que já tinham sido destruídos antes em 2006. O povo libanês, infelizmente, teve que conviver com uma agressão em escala que poucos países do mundo tiveram na história da humanidade. E ainda assim o povo libanês encontrou o seu caminho, um caminho de resistência, um caminho de coragem, um caminho de uma resiliência originária, indígena, ancestral, que eu vejo também sempre no povo palestino. Esses povos são irmãos não só porque eles compartilham o mesmo lugar de vida, mas porque eles têm o mesmo inimigo, que contra eles utiliza as mesmas táticas. Contra outros povos do mundo os inimigos são os mesmos, mas utilizam táticas diferentes. Estou de volta no hotel e agora vou gravar uma entrevista com a querida Leila. Leila Hatoum, ela é libanesa, a família dela é toda daquela região ali de Darya, Borja Barajna, e vivia lá há muitos e muitos anos e viu aquela região crescer, na verdade, à medida que as pessoas iam sendo expulsas do sul pela invasão sionista, ela foi vendo aquela comunidade crescer. E foi muito massa conversar com ela sobre urbanismo, a dinâmica da cidade aqui. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, muito legal, uma companheira aí de batalha. So I'm here, final hours here in Beirut, saying goodbye to all of our friends, and there's a great friend, Ty from Ireland. How are you guys? What about Lebanon?
Well, the people are some of the nicest people I've ever met in my life, straight off the bat. And the thing I'm taking is it's so easy for us in the West to label people as terrorists and then dismiss them straight away. But when you meet them, when you hear their testimony of what they've been through, when you see their souls, you know that we are so lost in propaganda in the West. And I recommend anyone, don't read a book, don't listen to a political speech, come here, meet Lebanese and speak to them and see if you hold the same views. I am. Absolute pleasure, man. Absolute pleasure. Feel love. No goodbye between us. No, I feel love. It's gone. It's a pleasure meeting you, Habibi. I love the way you put your kafia holding your camera. I've never seen that in my entire life. It's clever. Yes. You're brave because I don't know if it's very strong. Thank you so much. شكرا حبيبي. بروح بدنا نديك يا فلسطين. Now I can say goodbye to you. You elevated my visit so much. You're a wonderful guy. I'm looking forward to going to Karbala with you this year, right? Inshallah. You August write the your book. 25th. You write your book. You I'm going to keep read it to pestering me. Teresa, to my lady. Pester me. All right, God bless you. Here, have some cold water to bring with you. Mind yourself. Have a safe sleep. All the best to Brazil. I look forward to There the are next no visit. goodbyes between us. Not at all, and I'll give that hook to Quiva for you. Yes, please. God bless you. Bye, love. Bye. Bye. I don't want to say goodbye to these people. We don't want to say goodbye either, and we hope to see you again soon. Yes, we You will. can see how sad I am. Aqui com o Munir também. Boa viagem. O irmão do Brasil. And the amazing journalist Leila Hatoum. Hi. Obrigado. Ayman, você já conhece, né? Não precisa apresentar novamente. Ayman tá falando pra próxima vez que eu voltar aqui no Líbano não ser nessa muvuca. Pior que eu só venho em situação de muvuca. Não, mas a próxima viagem eu prometo que eu vou vir com ele, mas sem ter tanta pessoa dentro do Líbano. Para meu irmão Thiago, ele conhece mais o Líbano, para ele aproveitar a beleza que tem aqui no Líbano. Muita coisa linda pra gente aproveitar junto aqui na segundo país do Thiago. Eu conto ele agora, como é o segundo país, é o Brasil. Aí agora o segundo país do Thiago vai ser o Líbano, que é um lugar maravilhoso, ele já sabe disso. Sim. Ele gostou, adorou o povo daqui, igual o povo brasileiro, como o povo brasileiro são carinhosos com as pessoas estrangeiras, aqui também eles se tratarem por mesma coisa. Então, seja bem-vindo, Thiago. Eu adoraria que eu recebi você sempre aqui no Líbano, da mesma forma que foi recebido no Brasil. Essa é uma honra minha que eu ter você aqui no Líbano. Muito obrigado, Ayman. Gente, as pessoas daqui são maravilhosas, são incríveis, amáveis, hospitaleiras pra caramba, simpáticas, enfim. Lembra muito do Brasil, a verdade é essa. E olha aqui também o que mais que lembra. Olha essa praia, gente, que coisa linda. Só fala que o verão daqui dá pra competir com o Brasil, viu? Se tudo der certo, a gente vai estar em algum dia ali, ó, chegando por ali um pouquinho mais embaixo, porque ao invés de Beirute a gente vai estar indo pra Gaza de barco. Olha só, gente, só de pensar isso daqui eu já fico feliz da vida. É nesse mar aqui que a gente vai chegar. Com dificuldade até de acreditar, gente, que eu já tô indo embora. Parece que foi ontem que eu cheguei. E deixar o Líbano nesse momento, pra mim, é um sentimento impressionante, assim. Sinceramente, eu me apaixonei por esse povo aqui, por essa terra, por esse país. Essas pessoas são
exemplos de dignidade, exemplos de coragem, de garra, exemplos de respeito também pelas pessoas, de carinho também. É impressionante que o Norte Global ele tenta estigmatizar os povos do Sul Global como um todo, mas muito fortemente os países árabes, como gente atrasada, como gente que não sabe viver em sociedade, em comunidade. E o que eu vi aqui é que é um país que, apesar dos seus problemas, e todos os países têm seus problemas, é um povo que tem uma cultura valiosíssima, gente. Tem uma riqueza nas relações, nos bons conviveres, na extrema capacidade de resistência, gente, que é uma coisa impressionante, assim. Em novembro do ano passado, quando eu vim ao Líbano, durante os bombardeios, cobri toda aquela violação que Israel estava cometendo, seja em Darra, seja no sul do Líbano, seja em Saida, seja nos campos de refugiados. Também tive o prazer, a honra de visitar o Vale do Bekaa e a comunidade brasileira e libanesa de lá. Eu vi também muita força e muita resistência, mas eu não tinha visto, eu tinha conseguido conviver tanto com as pessoas, eu não tinha conseguido ver quanto o povo libanês, na sua diversidade religiosa, na sua diversidade de compreensão do mundo, na sua diversidade até política, o quanto é um povo que merece ter o direito de viver em paz. Ter podido conhecer aquelas pessoas, gente, não tem preço, sinceramente. A gente teve que fazer mudanças até no meu voo por conta dessas questões de criminalização. Praticamente todas as pessoas que vieram de países do dito Ocidente tiveram que fazer uma série de medidas de segurança para conseguir chegar nas suas casas. Tem um professor do Reino Unido que tem um mandado de prisão para ele quando ele chegar. E, bom, se isso acontecer comigo, não seria nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta vez, infelizmente. Eu saio daqui com uma impressão sobre o povo libanês e sobre a resistência libanesa também, muito diferente de quando eu cheguei. As pessoas tentam criminalizar qualquer movimento de resistência, né? Tentavam criminalizar o Quilombo dos Palmares, tentavam criminalizar Canudos, Contestado, Cabanagem, Balaiada, Confederação do Equador. Todo o processo que desafia os poderes estabelecidos, principalmente os que vão além, que não só desafiam, mas que apontam uma sociedade nova, uma nova forma de se organizar ou se reorganizar. E isso bota tanto medo naqueles que têm os poderes estabelecidos ali, nos que se beneficiam das injustiças de hoje, da sociedade que explora, que oprime, que destrói a natureza, quando ideias transformadoras, portanto ideias revolucionárias que de fato mudam a sociedade como a gente vive, muda o sistema no qual a gente vive. Toda vez que aparece algo assim, isso deixa eles apavorados. E eles fazem de tudo para esmagar. E fazem de tudo para esmagar com a força das armas, mas também fazem de tudo para esmagar a partir do consentimento, a partir das manobras ideológicas, a partir da desinformação. Eu vejo isso muito em relação ao povo libanês, a resistência libanesa. Gente, o que eu vi aqui é que quem resiste aqui é o povo. É o povo que simplesmente não quer ir embora das suas casas, não quer perder sua terra, não quer sair do lugar onde gerações e gerações, há milênios vivem aqui. Não querem, sobretudo, sair daqui por vontade de um projeto colonial europeu, que pensa que é superior racialmente, que tem essa ideia de supremacia racial, que é o sionismo, que é essa ideologia que acredita, não aquela falácia de que o sionismo é só a gente que quer um lar nacional para o povo judeu. Não, o sionismo é, na prática, uma ideologia racista e supremacista que fundou um projeto colonial europeu e que acredita que tem o direito, por essa lógica racista, de colonizar a região não somente da Palestina histórica, mas toda a região do Crescente Fértil, que eles chamam de Grande Israel, que é do Rio Nilo até o Rio Eufrates. E nisso vai Egito, nisso vai Palestina, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, pedaços do Irã, pedaços da Arábia Saudita. Então a gente está falando de um projeto perigosíssimo, gente. Enquanto esse projeto racista e supremacista, que se beneficia da dinâmica imperialista do mundo, se alia com a principal potência imperialista do mundo hoje, a mais destrutiva e a mais cruel, que são os Estados Unidos da América, para fazer tanto mal a esse povo dessa região, enquanto essa força destrutiva tem todo o dinheiro e ainda tem muito poder, o povo libanês não tem esse dinheiro e nem tem esse poder, pelo menos expresso dessa forma. São pessoas comuns, gente, do cotidiano, pessoas que têm profissões normais como qualquer outra pessoa, pessoas que sonham em constituir sua família, sonham que sua família se realize todos os sonhos, que tem capacidade de viver alegria na vida, viver felicidade na vida. E essas pessoas são as que estão resistindo aqui. Toda vez que alguém falar Hezbollah, que antes já significava algo muito relevante para mim, porque é um movimento anticolonial
legítimo que libertou o Líbano de um processo de ocupação sionista, que de fato tentou tomar o Líbano diversas vezes e que se não fosse por essa organização política, eles não teriam tido condições de resistir. Toda vez que alguém falar em Hezbollah para mim, sabe o que vai vir na minha cabeça? Vai vir Alaa, vai vir Rinad, vão vir aquelas jovens tradutoras, que têm a vida inteira pela frente, cheia de sonhos e que sonham uma sociedade linda, na verdade. Vai vir também Mustafa, o professor que perdeu a visão no ataque dos pagers. Toda vez que alguém fala que essa sociedade é atrasada, gente, o professor Mustafa, ele tem 2 mestrados. Ele tem mestrado em ciência da computação, tem mestrado em recursos humanos e está fazendo um 3º mestrado, inclusive. Agora eu sinceramente não sei qual é o tema. Toda vez que alguém falar na resistência libanesa, eu vou lembrar daquela pessoa iluminada, aquela mulher que no sul do Líbano foi andando para cima do tanque, sem saber se ela ia voltar com vida. Na verdade, acreditando que não voltaria com vida e sem saber que tinham pessoas filmando, inclusive. E tudo que ela queria era caminhar o máximo possível para que o lugar que ela fosse martirizada, todo aquele lugar do espaço em que estava a vila, até onde ela caminhasse, ia ser território que o povo libanês está tomando de volta. Toda vez que alguém falar de Hezbollah, eu vou lembrar daquelas pessoas emocionadas, porque estão se despedindo do seu líder no funeral. E ao contrário, gente, toda vez que alguém falar do avanço da sociedade ocidental moderna, do bastião da democracia, dos direitos humanos, eu vou lembrar que são essas nações que se dizem as detentoras e guardiãs da democracia e dos direitos humanos que estão financiando o armamento que cai sobre a cabeça dessas famílias. São elas que bateram palma para o ataque terrorista dos pagers, são elas que blindam diplomaticamente, são elas que garantem que os países do mundo que querem fazer alguma coisa tenham toda a dificuldade para não conseguir deter o genocídio do povo palestino, todas as agressões ao povo libanês e tantos povos da região. Toda vez que disserem sobre terra da democracia, eu vou lembrar que são essas big techs desses países que bloquearam um vídeo meu que tinha 1 milhão de visualizações porque eu estava falando de um funeral e estava falando do direito dos povos de viver livre da colonização. São essas big techs que tentam impedir que as pessoas coloquem sequer a cara de uma liderança que foi importante para a história delas e que foi importante para a história da região como um todo. Estar no Líbano, assim como estar na Palestina, como eu estive antes, é perceber que a história que contam sobre o que é o mundo no Ocidente é uma história falsa. E o mundo é ao contrário daquilo. A verdade é que aqueles sujeitos que são colocados como salvadores, de fato, eles são os perpetradores das maiores violações, das maiores covardias. E que o povo que é marginalizado, que é estigmatizado, que é colocado nas periferias, que é oprimido, que é explorado, que é obrigado a viver em locais de destruição da natureza cada dia mais intenso, são os povos que trazem os bons conviveres e a vontade de viver em paz e a vontade de viver na sua terra originária, de acordo com a sua autodeterminação e sua cultura. Espero que essa viagem tenha trazido elementos para vocês de novidade, que tenha ensinado. Eu aprendi muito, gente. Eu aprendi demais nesses dias. E eu sei de todas as minhas falhas na capacidade audiovisual, eu sei que eu não consigo transmitir nenhuma pequena fração do que eu gostaria, quem dirá do que eu vivi. Eu prometo que eu tento, eu me esforço muito, eu só não tenho essa capacidade. Mas eu espero que com um pouco que eu consegui compartilhar, vocês consigam compreender um pouquinho do que é essa terra maravilhosa. Eu, sinceramente, vou embora daqui não vendo a hora de voltar. E a gente sente uma saudade imensa de casa, gente. Vocês não têm noção da saudade que eu tô da minha filha, que nesses dias que eu estava longe, nessa uma semana, aprendeu a falar o nome dela sozinho. E é lindo, e eu me emocionei na mesma hora que vi, e eu senti muito por não estar lá. E a gente tem uma rede de apoio, e a gente escolhe o nosso caminho refletindo muito sobre a nossa caminhada familiar e a nossa caminhada revolucionária militante. Isso não quer dizer que eu não vá sentir, ainda assim. Sinto a falta, sinto a saudade. Então vou para casa matar a saudade, feliz da vida de estar indo para casa. Ao mesmo tempo, não vejo a hora de voltar para o Líbano com a minha família e com tantas outras pessoas que queiram vir. Na verdade, gente, vamos fazer um compromisso? Da mesma forma que a gente leva centenas de pessoas todos os anos para conhecer Cuba, vamos criar uma caravana de solidariedade, uma caravana internacionalista para o Líbano. Se vocês toparem, eu vou ter o maior prazer em a gente fazer isso. Manda mensagem, comenta aqui, me manda mensagem por qualquer rede, por qualquer canto, mostrando que você tem interesse em vir com a gente.
Uma caravana, por exemplo, internacional de solidariedade com Cuba, a gente faz trabalho voluntário, a gente visita os locais históricos, a gente conversa com as organizações, a gente troca ideia com o povo, nas comunidades, a gente de fato tenta ter uma vivência orgânica naquele lugar. Entender de verdade, a partir da dinâmica da solidariedade e a partir dos olhos do próprio povo, o que é aquele lugar. Então eu adoraria fazer isso aqui. Seria uma coisa linda ir nos campos de refugiados, como eu fui em novembro. Seria uma coisa linda ir no sul, ver também a destruição, isso também é importante. Seria uma coisa linda ir em Darya e conversar com as pessoas, com as comunidades e ver também as violações. Seria lindo fazer trabalho voluntário nos campos de refugiados. E o Líbano é de uma beleza sem igual, gente. Então, o que não faltaria seriam coisas aqui para as pessoas verem, se encantarem, relaxarem também. É parte também das caravanas ter um momento de relaxamento, de descanso. Enfim, se vocês toparem isso, comenta aqui, que eu vou ficar super feliz da gente viabilizar isso, tornar isso real. E, gente, se vocês tiverem interesse em apoiar o meu trabalho, eu sei que tem gente que manda mensagem e pergunta como que faz isso, como que apoia. A primeira forma é divulgar, gente. E essa é a mais importante, na real. Cada vez mais com esses ataques que eles têm feito, as restrições são maiores sobre mim e sobre o meu conteúdo. Então depende muito de vocês para que a mensagem vá adiante. Qualquer hora eles podem cortar todas essas redes, gente. Então o que sobra é, se os algoritmos faltarem, se a infraestrutura das plataformas faltarem, a gente precisa contar com um trabalho de formiguinha nosso. E esse trabalho de formiguinha ele é bem eficaz e consegue ter efeitos de grandes proporções. E quem quiser, além de divulgar, quiser apoiar financeiramente, faz uma doação no Pix. Ou se cadastra lá no Apoia-se para dar qualquer apoio mensal. O apoio mensal ajuda a gente a se organizar mais, ajuda a gente a ter o mínimo de previsibilidade nessa vida tão caótica e tão complicada que a gente vive para fazer o que a gente faz. Mas o Pix também ajuda muito. Eu sei que para muita gente é muito mais fácil fazer uma doação no Pix. Então, qualquer um desses ajuda demais. E eu me comprometo a levar essa mensagem adiante, de que a imprensa simplesmente mente e as Big Techs simplesmente silenciam. E o mundo é muito mais complexo, muito mais diverso e muito mais maravilhoso do que elas dizem. Onde elas dizem que não existe força de transformação, potencial realizador, existem povos que estão fazendo de tudo para se libertar das amarras da colonização. Então, o que eu puder fazer para compartilhar para vocês um pouquinho do que são essas lutas, eu vou fazer, gente. E o que eu puder, enquanto formiguinha também, dar minha contribuição nessas lutas e estar lado a lado com esses povos, podem ter certeza que é o caminho que eu escolhi para a vida e é onde eu quero estar. Gente, cheguei no Brasil finalmente. Eu fico super feliz de estar de volta em casa. Na verdade, eu não estou em casa ainda, né? Estou em São Paulo, eu moro em Brasília. Mas tem muito tempo que eu não chego aqui tranquilo, né? Infelizmente, no último período, chegar no Brasil tem sido uma complicação. Muita perseguição, tentativa de criminalização da Polícia Federal, levam para a salinha para interrogatório, isso é um absurdo, né? Acabam atuando a serviço de uma potência estrangeira, que é Israel, e não nos interesses do governo brasileiro. Gente, cheguei em Brasília agora, encontrar minha companheira Lara, encontrar minha filhotinha Tereza, matar saudades da minha mãe, da mãe Caco, de todo mundo, e a gente tocar nosso trabalho. Gente, eu espero que vocês fiquem bem. Eu tô com o coração em festa aqui de estar com a minha filhota. Acabamos de sair da aula de música. Espero que vocês fiquem bem, que todo mundo fique bem. A gente luta para que todo mundo um dia possa viver uma vida só de amor, só de alegria, só de bons conviveres na nossa comunidade, gente. Se vocês puderem, acompanhem aqui. Se vocês puderem, se inscrevam no canal, deem um apoio no Apoia-se, faça uma doação no Pix também, mas sobretudo leve essa mensagem adiante. Faça com que mais gente conheça o povo libanês e a sua história, conheça a causa palestina e sobretudo queira fazer algo a respeito. A gente ainda vai ter muito para construir lado a lado com esses povos rumo à nossa libertação, gente. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo.